E aí, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer aí mais uma vez pela sua atenção e pelo seu tempo. Bom, no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre algo em relação àquilo que a gente tem de bom dentro de nós, em relação ao conhecimento, vivência e experiência de cada um. É como se fosse assim, o que adianta às vezes a gente ter uma luz dentro de nós, uma energia, uma força, se a gente não levar isso para as outras pessoas, se a gente não partilhar com as outras pessoas isso, se a gente de repente vê alguma pessoa que está diante de uma situação, um momento que ela está passando na vida dela, e às vezes a gente tem aquela energia dentro da gente, aquela luz, e a gente não dividir com as outras pessoas, não levar a outras pessoas. Tem momentos, situações na nossa vida, seja na nossa casa, com a nossa família, os amigos, os parentes, ou até mesmo no ambiente profissional onde a gente trabalha, a gente se vê diante de situações que acabam acontecendo por, às vezes, aprendizado que a gente precisa passar por aquilo, e às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de entender e aceitar aquilo. E de repente você tem um conhecimento diferente sobre aquilo, e como que você para não para intervir, mas como você para dar essa atenção a essa pessoa, aquela situação? Como você se importa com isso? Em relação assim, poxa, você se esforça para tentar levar às vezes um pouco do seu conhecimento, levar às vezes simplesmente essa energia, ou um ombro amigo, ou simplesmente você levar seus ouvidos para você, às vezes só para a pessoa desabafar, ou às vezes você levar só a sua presença para aquela pessoa, às vezes ter alguém com quem contar fisicamente ali. Então, como você consegue lidar com essas situações? Muitas pessoas, por si só, acontecem às vezes, poxa, é tão bom estar com você, a sua presença me faz tão bem, às vezes a maneira como você conduz, às vezes as conversas, aquilo que você me passa é tão bom, me traz, sabe, uma maneira diferente de lidar com as coisas. Quantas pessoas às vezes a gente não passa, a gente não encontra na nossa vida que às vezes tem isso, é de cada um. É, isso não é que um é mais e outro é menos, não, cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem os seus trejeitos, a sua maneira de ser, e às vezes a gente se depara com pessoas assim. Só que cada um também tem essa energia dentro de si. E de que maneira a gente pode trabalhar, melhor desenvolver isso que a gente tem dentro de nós e poder levar as outras pessoas. De que maneira a gente pode ajudar as outras pessoas, levar às vezes, essa luz que a gente tem, esse pensamento às vezes diferente em relação a algumas coisas, ou só de repente a sua presença de estar ali para poder ajudar as outras pessoas. Porque para mim, aquilo que eu busquei fazer aqui no canal, um dos motivos que ele existe hoje e que eu venho tentando partilhar esse conhecimento é por esse motivo. Muitas pessoas que passaram na minha vida, a gente não consegue sempre agradar a todas, às vezes a gente não consegue se expressar direito em alguns momentos, o conhecimento às vezes que a gente tem, isso vai mudando e vai evoluindo, então, às vezes, a gente vê que não é sempre que às vezes a gente consegue acertar. Isso faz parte da vida. Mas, na sua maioria, muitas pessoas sempre me colocaram, às vezes, alguns questionamentos. Só que era de mim, não era eu que forçava nenhuma situação. Isso foi coisas naturais que aconteceram na minha vida. Poxa, Lauro, às vezes você tem uma maneira diferente de lidar com alguns assuntos. Às vezes você só escuta, às vezes só a sua presença, às vezes me traz, às vezes, tranquilidade. É uma coisa que conforta. E eu sempre tive isso dentro de mim. Falei, poxa, mas por quê? O que será que eu tenho, às vezes, dentro de mim, que essas pessoas falam isso pra mim? E eu não quero levar isso para ser mais que ninguém e menos que ninguém. Mas, poxa, se eu tenho isso dentro de mim, seja um dom, eu não sei o que é. Mas, poxa, como será que eu consigo levar isso a outras pessoas mais? Então, das coisas que eu pensei quando eu fui querer ter o canal, compartilhar
os vídeos, a minha ideia, aquelas coisas que eu paro para pensar, as coisas que eu pratico no meu dia a dia, uma das coisas que eu pensei foi isso. Falei, poxa, o que adianta eu ter, às vezes, essas coisas dentro de mim e eu não poder partilhar com as outras pessoas? E vejam, nem sempre aquilo que eu tento passar para as outras pessoas, às vezes eu acerto, às vezes eu erro também. E às vezes, inclusive, eu erro comigo mesmo. Mas só que na sua maioria das vezes, a gente tenta acertar. Levar, às vezes, esse conhecimento, levar, às vezes, só o fato de você estar junto com as pessoas, às vezes uma troca de experiência, você só escutar, às vezes, a pessoa que está ali, porque às vezes só você ver o desabafo dela, você já ajuda outra pessoa. Então, às vezes, isso tudo para quê? Qual o propósito? Então, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito de vida, mas aquilo que eu queria falar no vídeo de hoje é para a gente parar, para se analisar e ver todas as pessoas que estão à nossa volta. Para fazer uma análise e veja quantas pessoas, de repente, você poderia ajudar, doar um pouco o seu tempo, sei lá, o seu conhecimento, trocar uma ideia. Veja de maneira um pouco mais profunda isso. Não viva simplesmente só tentando executar e fazer aquilo que vem a você de uma forma mais assim tão limitada. Expanda um pouco mais o seu conhecimento, amplie sua visão. Busque levar, às vezes, o seu conhecimento, a sua luz, a sua energia, a sua força, às vezes, de viver as outras pessoas. Isso contribui muito, ajuda outras pessoas a se motivar, a verem que de repente existem outros caminhos, há sempre esperança. Esse é o propósito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece alguma pessoa que esteja passando por isso, ou seja assim também, compartilhe com ela, marque seus amigos, por favor, também quem for novo no canal, se inscreva. E aí quem já for inscrito, por favor, compartilhe com os amigos. Tá bom? Muito obrigado, uma boa semana. Tchau, tchau.